Meio-dia, 55 minutos. Meu convidado agora é o Paul Holder. Eu tô falando certinho, Paul? Paul Holder, ele que é um artista multimídia e vai estar lançando uma exposição muito legal que é Imaginando Brasília daqui a alguns anos com o auxílio da inteligência artificial. Seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Muito obrigado. E agora vamos começar esse debate, que eu estava, antes de começar mesmo, eu estava aqui com ele, frenético, porque é um assunto que muito me interessa, eu tenho muito interesse, gosto de estudar, gosto de entender mais, que é o uso da inteligência artificial como uma ferramenta para diversificar, mas também tem uma série de cuidados, enfim. Queria entender como é que foi o trabalho um pouquinho, Paulo, como é que vocês criaram, qual foram os prompts, ou seja, como foram os pedidos que você fez para a inteligência, para a ferramenta que você utilizou, explicar qual foi e como é que está a ideia mesmo por trás disso, como é que é pensar Brasília num futuro tão longínquo? Mil perguntas numa só, né? Não, assim, na verdade a gente estava utilizando Midjourney para fazer uma galeria de imagens que tivesse relação com a capa do nosso disco, que a gente estava lançando. E eu tava mostrando o potencial disso para o guitarrista da minha banda, que trabalha com edição de vídeo, de imagem. E aí eu falei assim, olha só, coloca assim um prompt assim, Brasília e monumentos, para ver a qualidade da questão do céu, porque Brasília tem um céu maravilhoso, se a inteligência artificial conseguiria replicar Brasília através de um prompt. Isso. E absurdamente veio um monumento assim, maravilhoso. Eu falei... Instantaneamente eu falei, a gente precisa mostrar isso para todo mundo. Primeiramente pelo fato de que Brasília é muito lindo e para mostrar para as pessoas o potencial da inteligência artificial. E eu imaginei assim, que, na verdade, o grande ponto é usar Brasília e essas imagens, o resultado disso, também para gerar reflexão das pessoas, né, em relação ao que é inteligência artificial, do que está acontecendo, dos impactos na sociedade. E, na verdade, a exposição fotográfica é só uma grande desculpa para algo muito maior. Ai, que legal, que legal. Eu adoro isso. Porque assim, eu tava conversando com o Paul antes de a gente entrar no ar. Em 2016, eu gosto de acompanhar essas questões de inteligência artificial. Algumas empresas, inclusive o ChatGPT, já tinham soltado que tinham feito os primeiros testes, mudando uma forma de se fazer, né? Usando que essa transformativa, assim, que é o ChatGPT, né, de transformação ali. E quando eles fizeram isso e começaram o machine learning, que é a máquina aprender com base em todos os documentos que colocaram lá dentro, escrever textos incríveis, e tendo referências reais, mas criando novas coisas que eram muito boas, em 2016 eles falaram, não, olha, a partir de agora ninguém mexe com isso, porque a gente precisa entender o que é isso, as possíveis consequências disso. Então, assim, todo mundo suspendeu, todos os pesquisadores, todos os desenvolvedores, todo mundo falou, ninguém mexe mais nisso, porque isso aqui é uma caixa de Pandora que a gente não sabe bem o que vai sair daqui, não. E aí agora voltou com outras empresas, porque não dá mais para segurar. Porque outras empresas começaram a desenvolver, e quem sai na frente tem o nome mais conhecido, a ferramenta mais utilizada. Então, assim, essa discussão do que pode sair disso é uma discussão que a gente precisa ter, né? E eu acho que a exposição é importante por conta disso, né? Olha o que ela está fazendo e como é que a gente vai lidar com isso aqui daqui para frente, né, Paulo? Sim. A gente, há 10 anos atrás, assim, falava tinha a questão de ficção científica, né, do que a inteligência artificial vai ser e do que ela ia dominar os nukes, né, as bombas atômicas e ela ia ser consciente e destruir a humanidade de alguma forma. Mas, na verdade, o que acontece é quando a gente vem a partir de 2022, onde você lança o ChatGPT 3.5 e mostra as capacidades incríveis que ele faz, que para mim a maior surpresa em relação, mesmo eu sou engenheiro, trabalho há 30 anos nessa área de tecnologia. Quando eu vi aquilo ali, a capacidade criativa, né? Eu fazia algumas brincadeiras com o ChatGPT falando assim, pega essa minha música que eu escrevi e refaz ela no estilo YouTube. E assim, ela gerava umas letras que eu tinha a ver, né? Eu falei assim, eu comecei cada vez a utilizar mais e ver que, na verdade, o grande impacto para a sociedade, né? Aquela questão assim do efeito nuclear mesmo, é a questão de como vai ser afetado todas as profissões, né? E dentro da minha realidade,
eu trabalho com desenvolvimento de tecnologias e aí normalmente eu precisava de algumas pessoas para trabalhar comigo, desenvolvendo ilustrações, desenvolvendo imagens. E aí, de repente, eu me vejo numa situação que aquelas pessoas que faziam esse trabalho, que investia tempo, né, arte, essas coisas, que tinha que fazer as ilustrações na mão, agora você lá no Midjourney, por exemplo, que é uma outra ferramenta, você só colocava ali uma descrição do que você precisa e os resultados são absolutamente chocantes e incríveis. Pois é, e aí a gente tem o que o Yuval Noah Harari, que é um autor que eu sou apaixonada, fala, né? Que assim, que vai ter uma série de profissionais que vão estar obsoletos, que não vão ter, assim, não vão ter mais nesse mercado de trabalho, porque vão ser substituídos. E é uma série de discussões que a gente precisa realmente ter, né? Porque a gente acreditava antigamente que mas criatividade é uma coisa humana. A criatividade só o humano tem, a máquina só vai fazer trabalho repetitivo. E não caiu esse padrão, né? Assim como achava que xadrez, só o ser humano numa máquina nunca vai ser melhor que um homem no xadrez. E já tem. E agora é essa nova barreira que cai, que é a questão da criatividade, né? Que não tem mais. E se você puder ilustrar para os ouvintes, eu sei que até contando, já que a gente está numa rádio, as instruções que vocês deram, né, que são de prompt, assim, quem não está acostumado muito, gente, a essa questão de inteligência artificial, são vários sistemas e são inúmeros, não tem só o ChatGPT, né, que é o mais conhecido, tem vários para imagem, tem para texto, tem para você imaginar, e tem uns que são de tabela, tem uns que você imaginar, são vários sistemas. E você dá uma ordem, que é o que o pessoal chama de prompt, você dá uma ordem para aquela máquina fazer alguma coisa. E aí, nessa brincadeira de futurismo, assim, surgiram algumas arquiteturas muito inspiradas, muito parecidas com o Oscar Niemeyer, por exemplo, que eu vi no resultado de vocês, né, Paulo? Isso. Exatamente. O prompt, eu gosto de ilustrar da seguinte forma. Se você tivesse um ilustrador na sua frente e você precisasse explicar para esse ilustrador o que você quer de resultado no seu desenho, você ia explicar para ele, olha, eu gostaria de um desenho assim, por exemplo, eu gostaria de uma aquarela que tivesse um sol assim, o nascer do sol, que tivesse pássaros. Então você realmente descreve o que você visualiza, o que você quer visualizar para aquele ilustrador, e ele vai gerar um desenho para você. Essas ferramentas tipo Midjourney, você faz exatamente isso. Quanto mais detalhes descritos que você quer de resultado, melhor a foto fica. E em relação a isso que você mencionou do Oscar Niemeyer, puxando para a nossa exposição no Senado, uma das coisas que eu percebi utilizando o Midjourney, quando você coloca uma referência, por exemplo, eu gostaria de uma arquitetura assim assado, mencionando nomes, né? Por exemplo, Oscar Niemeyer. Vocês colocaram então no prompt, legal. Quando você faz isso, o resultado é absurdamente melhor. É você detalhar, é assim como você passa um pedido, quanto mais detalhes você der e mais referências, melhor ele fica, né? Que as pessoas tenham um norte do que vai ser aquilo, né? Aí você pede vitrais, assim, assado, você pode falar você pode realmente especificar bastante, e quanto mais você especifica, melhor. E aí sai os resultados. Tem um aqui muito caro de Oscar Niemeyer aqui, que não foi criado pelo Midjourney. Aí tem um que é um presidente tomando posse, né? Isso, sim. Que é um robô dando posse para um presidente. Porque quando a gente faz na exposição, a gente não queria fazer só uma imagem, a gente queria fazer uma história. Então, por exemplo, essa aí a gente fala que é o presidente da República, é o 73º presidente da República, assinando o Tratado de Nexa. O Tratado de Nexa era como se fosse assim, o presidente reconhecendo os direitos civis das entidades inteligentes não biológicas, né, e fazendo um tratado de cooperação técnica. E aí a gente começa nessa brincadeira, falar, usando um pouco de ficção científica, né, para que essas fotos tivessem um contexto. Então, assim, a gente fala que a exposição é 199 anos de Brasília, porque vão acontecendo coisas, historicamente falando, dentro dessa história, dessa narrativa que vocês criaram, para dar um contexto sobre as fotos. Então, cada foto tem uma história. Que maravilha. Foi lançamento ontem, né? Dia 28 de agosto, vai até dia 1º de setembro. Isso, dia 28 de agosto até dia 1º de setembro no Senado Federal. Ou seja, de quinta a segunda, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, na Galeria do Senado Federal.
E a entrada gratuita. Quem quiser acompanhar mais trabalho, que não conseguir até dia 1º no Senado, vocês estão compartilhando também algum outro site, algum perfil, alguma rede social, algum lugar também? A gente vai, essas imagens elas vão se tornar assim um pouquinho animadas, assim, a gente está fazendo umas brincadeiras assim, e vai estar tudo disponível a partir de amanhã no perfil base.brasilia. Base.brasilia. Eu espero receber você mais pra gente continuar essa discussão, pra ver onde vai dar, pra ver essa animação, pra gente discutir, porque isso não é pano pra manga, né? Eu ficaria até amanhã aqui conversando com você sobre esse assunto. E eu acho que é um assunto que a gente precisa trazer mais, né, pra população como um todo, porque todo mundo nas suas rotinas, às vezes não entendem as consequências disso pra gente. Enquanto a gente não falar e não entender, e às vezes não conseguir colocar limites, vai passar rodo, vai ser uma coisa sem controle, né? A exposição, ela traz alguns pontos, né? Tipo, como artista, a gente não quer só falar ou reclamar, a gente quer propor algumas coisas, né? Legal. Por exemplo, sobre direitos intelectuais, sobre proteção dos artistas, etc. Como está na greve, né? Em Hollywood, dos escritores falando, peraí, e dos locutores também. A gente imagina, inclusive eu aqui, ó, isso me interessa. Se você deu a sua voz uma vez, a empresa é dona da sua voz para usar a voz com inteligência artificial para outras coisas. Olha que loucura. Não, é uma loucura mesmo. E por isso que a gente escolheu o Senado como o primeiro ponto de partida, porque a gente acha que precisa de regulação, sim. A gente tem algumas propostas e a gente quer trazer esse debate para a sociedade. Eu espero que isso seja só o ponto de partida, porque esse assunto é muito maior do que o que a gente está fazendo, e eu espero que as pessoas se interessem pelo assunto, porque daqui 10 anos vai ter muita coisa diferente acontecendo aí. E se a gente for, exatamente, não só pessimista, só reclamar, a gente tem que fazer e ser atuante. A gente escreve o futuro também, a gente tem que lembrar disso, né? A gente tem que guiar, a inteligência artificial é muito legal, mas a gente tem que direcionar ela para o futuro que a gente deseja. É muito legal essa reflexão, muito legal. Meus parabéns. Muito obrigado. Por essa iniciativa, e a gente vai continuar a bater esse papo outras vezes aqui, com certeza, que é bom ficar reforçando. Legal, obrigado.